Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro e hoje eu tô aqui para te mostrar como fazer um dashboard no Power BI do zero, um passo a passo bem tranquilo. Não precisa ter nenhuma uma habilidade fora do comum, ter uma habilidade técnica forte, é bem tranquilo de fazer e eu vou estar aqui para te ensinar e te auxiliar dentro desse vídeo, tá bom? Valeu, vamos começar. Bom, basicamente, dentro do Power BI, a gente tem diversas fontes de dados que a gente pode utilizar. Eu vou mostrar algumas para vocês aqui só para ilustrar. Aqui dentro de obter dados, mais. Esperar carregar. Aqui. A gente tem diversas fontes de dados, a gente tem parte de trabalho Excel, texto CSV, XML, JSON, pasta, PDF, banco de dados do SQL, tem diversas mesmo, tem muitas fontes de dados. Então, basicamente, qualquer tipo de dado pode ser configurado aqui dentro. GitHub, navegador de vendas do LinkedIn, tudo que é possível. Asana, tudo pode ser incluído aqui dentro. LinkedIn Learning também, para monitorar teus treinamentos, OneStream, Smartsheet, Google Sheet, Zoho, Zendesk também, que é o que é bem último hoje em dia no mundo de TI. E basicamente isso. Hoje, a simulação que eu vou fazer é de vendas fictícias dentro de uma loja que vende produtos eletrônicos. E aqui a gente tem dentro da nossa primeira tabela. Como a gente vai usar dentro do Excel, que é a parte mais fácil, a gente vai puxar no Power BI uma pasta de trabalho do Excel. Aqui dentro da nossa, para a gente dar uma olhadinha na nossa tabela, a gente tem o pedido, o ID do pedido, que é primordial para a gente ter meio que um mapeamento de qual que era o pedido, o número dele, todos têm, como se fosse o CPF do pedido. A gente tem a data, que seria quando foi feito o pedido, o produto que foi comprado, que seria um notebook na primeira linha, na segunda linha, né, digamos. O vendedor, quem que vendeu, foi a Fernanda, e a quantidade que ela vendeu, e no valor. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é que dentro do Power BI é melhor, é aconselhável tu usar o sistema de datas de short date, que é basicamente data curta, né? Poderia dizer, a gente só formatar aqui o texto para data abreviada. Fica essa data tranquila, porque quando a gente utiliza a hora, às vezes pode dar erro conforme o que a gente está fazendo, porque a gente pode fazer também uma tabela de calendário adicional que possa usar tipo outro formato e às vezes pode dar um bugzinho dentro do Power BI que não é tão legal pra gente. Bom, só dando uma olhada geral aqui por cima da tabela, vamos passar para o Power BI. Voltando aqui a gente pode obter dados, eu já puxo direto da parte de trabalho do Excel, porque é muito mais fácil, como a gente vai usar o Excel. Aqui eu vou catar, dentro de downloads, vendas fictícias dashboard V2. Bom, agora que a gente já carregou os dados, aqui a gente tem só para dar um breve tour pelo Power BI. A gente tem aqui como obter dados, a gente tem aqui as consultas, transformar os dados que a gente já tem como adicionar dados manualmente, que aqui é a série de dados, no visual, que são as visualizações, caixa de texto, mais visuais, medidas, enfim. Aqui a gente tem as visualizações, que são basicamente os tipos de gráficos ou informações que a gente pode usar com os nossos dados. Aqui é relatório, isso aqui é para editar a página do relatório. E vamos para o que interessa. Bom, aqui tem a nossa tabela com as compras e as vendas. Eu vou, de costume, eu geralmente renomeio para ter um pouco mais de guia nessa parte. Botar um nome bem prático. RL Test. Relatório teste. Ah, perfeito. Bom, agora a gente vai criar as medidas DAX, que é basicamente a linguagem do Power BI que interprete como uma fórmula, como se fosse no Excel, basicamente. A função de soma, média. A gente vai criar é o total das vendas, para a gente saber quanto foi vendido. A função é soma, como se fosse no Excel. Aí a gente seleciona a nossa tabela, que é teste, e quantos as vendas, o valor, soma de todos os valores, para dar o total das vendas. Uma nova medida. Agora a quantidade de itens vendidos. A gente vai em total. Quantidade. São. A gente escolhe nossa. E quantidade de produtos. Aí a próxima que a gente vai querer colocar vai ser a de total. Total pedidos.
distinct count, que essa função, ela basicamente vai fazer uma conta distinta de cada pedido. Agora a gente vai fazer para a gente saber quantos pedidos foram, vai ordenar pelo ID do pedido. Ele, por exemplo, vamos dizer que a gente tem 2 pedidos com ID 2. Ele só vai contar uma vez os 2, porque é distinto. Como já diz a tradução, contagem distinta. Então ele vai contar um por um. Para carregar. Agora a nossa última medida vai ser o ticket médio, que mostra o quanto foi gasto em média por pedido. Um dado bem valioso para quem trabalha com vendas e quer monitorar os seus relatórios. Vamos lá, o ticket médio é divide, que vai dividir sempre que é medida, a gente põe esse símbolo aqui, que é o total de vendas. Esse é o primeiro argumento. E o segundo é o total de pedidos. A gente fecha. Médio. Bem tranquilo, só para a gente criar o nosso DAX já ter posicionado. E agora a gente vai para a parte prática. A gente vai montar o nosso dashboard. Com as medidas prontas, a gente só começa a montar o visual. Primeiro, o que eu acho que é primordial é os cartões, para a gente ter informações visuais e práticas dentro do nosso Power BI, que é um relatório. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de só centralizar essas informações principais. As 3 informações principais que a gente tem, eu vou colocar aqui em cima. Deixa eu criar os 3 cartões. Aqui, vamos colocar o total de vendas, que é algo importante. Carregar. Total de pedidos. E o ticket médio. Esperar carregar. Tá aí. Aí no eixo X seria o produto e a quantidade no eixo Y. Quanto que cada um. Entendeu? A gente pode fazer um gráfico de linha contando as vendas por data. Para a gente ter um controle de qual mês que a gente teve mais vendas, qual mês que foi um pior. Para a gente ter uma ideia que é importante da empresa ter esse controle. Bom, agora a gente tem um gráfico mostrando o total de vendas por data. A gente consegue analisar qual foi o nosso mês de maior lucro, qual foi o mês que a gente mais faturou, qual o mês que a gente menos faturou. A gente consegue ter uma análise bem precisa de como que a empresa está indo, por que tal mês a gente está baixando tantos resultados, por que vamos dizer, por que em julho a gente teve um resultado tão alto e por que em maio a gente teve um resultado tão baixo. O que eu sempre recomendo para o pessoal da minha consultoria é que dentro da segmentação de dados a gente coloque um segmentador por data, para que a gente tenha esse dado segmentado. Aí eu vou colocar date. E a gente tenha um controle móvel, que a gente possa mover, por exemplo, eu quero ver agora no último exemplo. Eu quero ver agora no último mês agora. No último mês de julho eu quero ver como é que foi as nossas vendas. Vou botar aqui. 2 de julho até o final. Olhando aqui, nosso maior dia de vendas foi 18 de julho. Nosso pior dia de vendas foi dia 7 de julho. Um dia antes a gente teve o nosso pior e um dia depois a gente teve o nosso maior. Isso é um dado curioso. Por que isso aconteceu? Por quê? E o que a gente pode fazer com esse dado? Que decisão que a gente pode tomar tendo em vista esse dado de total de vendas por data? Aí, uma dica que eu mantenho e digo para todo mundo da minha consultoria. Que a gente tem que manter o nosso dado limpo, a gente tem que manter o nosso relatório limpo. Com as informações precisas, KPIs precisos que a gente tem que usar e que a gente pode monitorar e também que a gente pode alimentar dentro da nossa planilha do Excel. Porque digamos que a gente tenha 1001 dados e a gente acabe só vendo um. Não adianta a gente ter um painel tão bonito, cheio de coisas, sendo que a gente basicamente só usa uma informação dele. Mas daí, esse é o nosso resultado final. Tá aí, um dashboard completo, simples e direto ao ponto. E o melhor é que tu pode aproveitar essa estrutura para qualquer outro tipo de dado, como RH, finanças, controle de estoque e muito mais.
E se tu curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, no meu canal aí, comenta alguma melhoria, compartilha o vídeo. E se tu quiser, se alguém quiser esse arquivo que eu acabei disponibilizando na aula, eu posso disponibilizar no comentário ou mesmo na descrição. Valeu por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.